Olha, estamos de volta com o Jornal da Mix, 7h22. Nosso convidado hoje aqui no Jornal da Mix é o senador Rogério Marinho, ele que é dirigente estadual do Partido Liberal, secretário-geral do partido no plano nacional. E a gente vai conversar um pouco de tudo com ele. Sempre a agenda é cheia, a pauta é cheia. Mas vamos falar de política, o Rota 22, vamos falar aí de projeto de anistia para os envolvidos aí no 8 de janeiro, tudo isso está na pauta. O senador está aqui com a gente. Bom dia, senador Rogério Marinho. Bom dia, Diógenes, Pedro e Duda Medeiros. Duda Medeiros aqui, os ouvintes aqui do seu programa aqui, uma satisfação. Rogério, vamos começar falando sobre o Rota 22, né? Essa programação toda que o Partido Liberal teve, né? Ali pelo dia 11, 12 de abril, mas a programação foi interrompida por conta do problema, né, de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive durante a programação, inclusive causando uma certa tensão. O senhor acompanhou todo esse processo aqui, deu toda a ajuda, e aí eu queria saber o que vai acontecer com Rota 22 a partir deste episódio. Bom, Rota continua, né? Nós fizemos já 6 oficinas, desculpe. Bom, me permita dar uma contextualizada, porque não é só um nome, né? Tá. O PL hoje é um partido de ordem que pretende mostrar uma nitidez programática e ideológica, né? Os partidos políticos desde 1985, né, com o processo da redemocratização, né, cresceram exponencialmente, de tal forma que em 2018 nós tínhamos 37 partidos com representação na Câmara dos Deputados, né, na contramão daquela dualidade que ocorreu no período anterior. Você tinha 2 partidos, Arena e MDB, que eram guarda-chuvas, né, que abrigavam diferentes correntes ideológicas. As tendências todas correntes. Então, esse excesso de pulverização partidária, né, descaracteriza a forma como se faz política no Brasil há muito tempo. Eu diria que um excesso de pragmatismo político impede que nós tenhamos maior nitidez do ponto de vista de aplicação das agendas que são defendidas por ocasião das eleições. Dos programas, da questão até ideológica também, né, senador? É visão de país, né? Então as pessoas às vezes defendem porque é mais conveniente, mais cômodo, mais confortável um determinado ponto de vista, e quando exercem o cargo no executivo ou no legislativo, por conveniência, por adesão, enfim, por qualquer outro motivo, terminam traindo seus eleitores. Então, o PL foi o partido que mais cresceu no Brasil de 21 para cá. Só para contextualizar, nas eleições municipais de 2020, antes da chegada do presidente Bolsonaro, o PL era o 11º partido em número de votos para prefeito no país. Foi para primeiro lugar, saiu de 3.500.000 para 16 milhões de eleitores, e sem disputar São Paulo, né? O PL só tinha uma única cidade entre as 100 cidades maiores de 200 mil eleitores, que tem segundo turno, né? Agora nós temos 16 cidades e 19 outras nós temos o vice-prefeito, é o maior do país, né? O PL era o 13º, que é o número asiago, né? 13º, né? É o 13, era, né? O 13º partido do país em número de votos para legenda de vereador. Passou para primeiro lugar agora em 2024. Se livrou do 13. Se livrou e foi para primeiro lugar. Tá. Né? Nós não tínhamos elegido um único vereador entre o mais votado nas capitais. Em 8 capitais, o mais votado é do PL. Os 4 primeiros mais votados do Brasil são do PL. Né? O PL hoje tem a maior bancada na Câmara Federal. É o maior partido na Câmara Federal. Salvo engano, mais de 90, né? 92. 99, 7 saíram. Deverão sair mais 3 ou 4, e na janela de março nós teremos de 110 a 120 deputados que irão disputar com mandato as eleições de 2026. Então o partido cresceu bastante, né? Hoje é um partido grande, mas é um partido que busca ter essa nitidez, essa marca, né? Quem nós somos, de que maneira nós nos comportamos no exercício dos respectivos mandatos. O Rota 22 é um projeto que vê o partido a médio e longo prazo, ao lado da Academia Brasileira de Política Conservadora, que foi lançada, já temos 15 mil membros, vamos chegar, a nossa meta é 200 mil até o final desse ano. Né? Os nossos seminários de comunicação, fizemos o primeiro em Brasília, faremos o próximo agora em Fortaleza, no primeiro
quase 2.000 influenciadores estiveram em Brasília. Todos os eventos que o presidente faz é antecedido de uma relação com esses influenciadores. O último em São Paulo, nós reunimos 450 presidente, influenciadores. O presidente, o senhor fala o ex-presidente Bolsonaro, né? O presidente que eu conheço é o Bolsonaro, né? Não, presidente... Bom, o ex-presidente da República. Leia-se Bolsonaro. Tá. Bem, então, quando nós começamos a tratar dessa ação junto à Secretaria-Geral do Partido, nós instituímos junto com o presidente Valdemar e os demais membros da Executiva, uma ação que vai acontecer sempre nos anos ímpares, que é aqueles que antecedem as eleições. Como é o caso de 2025. Então, a Rota 22 esse ano deve chegar a 7 estados. Tá. Em 29, a ideia é chegarmos a 14 estados. Em 31, ao conjunto dos estados brasileiros. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Norte. Os 167 municípios foram visitados por equipes precursoras. Nós formatamos um banco de dados, né, em que todas as ações que foram empreendidas pelo governo Bolsonaro nos 4 anos que ele passou na presidência da República foram compilados em cima de dados de plataformas do governo federal, oficiais. Né, isso está dentro de um BI. Né, essas equipes precursoras fizeram uma pesquisa qualitativa nesses municípios, que nos dá uma sinalização de como a população local enxerga a realidade do seu município, quais são os problemas, quais são as alternativas de solução. Nós dividimos o estado em 9 regiões geográficas, né, e em cada região tem 4 ou 5 oficinas que antecedem um seminário. O primeiro seminário teria acontecido há 15 dias atrás. Paulo dos Ferros, né? Se não tivesse tido esse problema com o presidente, mas vai acontecer em Paulo dos Ferros amanhã. Eu estou indo, inclusive, agora, no princípio da tarde, para Paulo dos Ferros. Vou ter uma reunião lá em Porto Alegre. Amanhã nós faremos a reunião, então, o nosso seminário em Porto Alegre. Vai ser concluída agora. Paulo dos Ferros, desculpa. Essa programação que foi suspensa, ela vai ser concluída agora no sábado. Em junho nós vamos começar em mais 6 outros estados, né? E simultaneamente. E até o final do ano nós teremos aí o resultado de pelo menos 7 estados da federação nesse processo inicial de Rota 22, que pretende levantar problemas, apresentar soluções, ao mesmo tempo se aproximar do eleitorado local, né? Manter essa sinergia, né, que é necessária a um partido político que não pode funcionar apenas por ocasião das eleições, né, que infelizmente tem sido uma prática no nosso país. Então o partido está sempre se renovando. E não dá para funcionar só nos momentos de eleições, né? Mas a conjuntura já está se formando para as eleições de 2026, tanto aqui no estado como no país. Como é que o PL se encaixa, senador, nessa conjuntura, nessa organização para as eleições de 2026? Olha, esse tem sido o meu papel, né? Eu sou o secretário-geral do partido. Então, não apenas eu preciso ter necessariamente uma visão aqui no estado, né? Nós fizemos 18 prefeitos na última eleição aqui no estado. Né? Acredito que de 8 a 10 prefeitos ingressarão no partido agora nos próximos 45 dias. Então, vamos para 35. É uma base considerável, né? Fizemos 29 vice-prefeitos, então vamos ter uma participação entre 55 a 60 prefeituras com a presença do PL aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos construindo aí as nossas nominatas, tanto na área de deputado estadual como de deputado federal. A ideia é fazermos uma bancada consistente e com nitidez ideológica. Essa é uma preocupação que nós temos tido. Quando recebemos 4 deputados estaduais no ano passado, todos eles tivemos uma conversa nessa linha, de que nós não poderíamos ter uma posição assim excessivamente pragmática, porque uma coisa o Jairo Carvalho, Tomba Farias, Zé Dias e Querginaldo, né? Querginaldo. Então, uma coisa é você apoiar ações e iniciativas do governo, mesmo que de oposição, que ajudem o estado do Rio Grande do Norte. Outra coisa é se integrar numa agenda de governo que necessariamente não significa, na nossa opinião, o melhor para o Estado apenas por uma conveniência política. Então, o nosso papel de oposição, mas uma oposição responsável, né? Então, esse é um processo que antecede a própria eleição. Também temos interesse de trabalharmos a questão do Senado da República, estamos trabalhando nisso, e o governo do Estado. Eu, por exemplo, sou pré-candidato a governador do Estado do Rio Grande do Norte. Desde janeiro desse ano lancei a nossa pré-candidatura,
e vamos tentar construir isso até o final do ano. Aproveitando esse gancho sobre a pré-candidatura ao governo do Estado, senador Rogério, até pelas suas atribuições no plano nacional, como secretário-geral do Partido Liberal, quando se fala na sua pré-candidatura, muita gente acha que não é para valer. O que é que o senhor tem a dizer a respeito de quem coloca esse projeto, essa sua ideia, nesses termos? Bom, primeiro eu acho que jornalismo político tem 5 ou 10% de fato e 90% de especulação, como deve ser, né? Todo bom analista político se debruça sobre fatos e especula. Então a especulação ela é absolutamente normal. Mas quando eu fiz a observação, não foi nem em cima do que a gente ouve na imprensa ou, enfim, na blogosfera, mas também na classe política. Com qualquer roda de político também se coloca esse tipo de dúvida, vamos dizer assim. Deixa, assim, de uma maneira bem clara. Eu comecei minha vida pública com mandato há mais de 20 anos atrás. Mas eu fiz meu primeiro discurso, né, para a população com 10 anos de idade. Né? Então eu estou na política há muito tempo. Né? Meu pai, desde a infância. Meu avô foi candidato a senador, então eu aproveitei lá um evento em 1974, subi lá num palanque, fiz um discurso. Então eu sempre gostei da política. Eu acho que a política ela é, ao contrário do que muitos dizem, a atividade mais importante de uma sociedade. Tá? E a política ela é a solução dos problemas. Por mais que nós tenhamos dificuldade de conviver com pessoas que pensam de forma diferente, isso é absolutamente necessário num ambiente oxigenado. Então, se eu não consigo aceitar que alguém pense diferente de mim, isso é o totalitarismo, isso é a ditadura, né? Isso é a negação do processo da democracia. Não é política. Não é a política, né? Então, eu apenas signifiquei o fato de que desde a infância eu trabalho nessa atividade, que gosto da atividade, estudei para estar onde estou, né? Perseverei, né? Porque eu tenho um sonho de governar o meu estado. Tá? Para mim seria uma realização e ao mesmo tempo uma missão e um propósito, porque não é fácil você enfrentar as dificuldades que o Rio Grande do Norte hoje apresenta. Um estado com toda a sua infraestrutura sucateada, um estado prisioneiro de uma equação, eu diria, perversa, né, que se retroalimenta continuamente, né, de, olha, vamos aqui trabalhar para manter os salários em dia, que é uma obrigação de quem governa, como se isso fosse uma ação governamental que por si só justificasse, né, os mandatos que aconteceram nos últimos anos. O Estado é muito mais do que isso. Então nós estamos de costas para a população. Você tem hoje, por exemplo, a questão dos poderes, né, que vez por outra isso vem à tona. A legislação determina que 1/12 do orçamento precisa ser entregue em função da autonomia de determinados poderes, né, que tem essa relação de equilíbrio, né, com o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. E essa situação faz com que nós tenhamos notícias muito ruins na imprensa, né, de que no final do ano o Judiciário, por exemplo, conseguiu remunerar um membro do magistrado em 500 mil, em 600 mil reais, alguém no Tribunal de Contas, que a Assembleia Legislativa comprou um novo prédio, né, quando deveria devolver esses recursos que não foram utilizados, né, para o seu custeio, a sua manutenção e o pagamento dos seus funcionários, para que o Executivo pudesse, por exemplo, providenciar esparadrapo no Alfredo Gugel, ou permitir que os hospitais regionais estivessem qualificados e habilitados, né, para impedir que pessoas que tenham uma fratura de perna ou de braço sejam deslocados de locais distantes do estado para os corredores do hospital de trauma. Né? Nós temos aí filas intermináveis de cirurgias eletivas. Nós somos um estado que tem mais de 2.000 imóveis, né, que não servem hoje ao estado do Rio Grande do Norte, e nós somos presos numa armadilha ideológica, porque os governos têm dificuldade de tratar, né, do que é racional em função, né, do que são vacas sagradas. Então nós precisamos, por exemplo, recuperar nossas estradas, que estão inservíveis. Estão sendo recuperadas agora, a governadora está fazendo um investimento aí. Com todo respeito à governadora, que eu não acredito que ela seja alguém mal intencionado, ela só é incompetente,
né? Nós estamos falando aí de pouco menos de 10% do total das São estradas. 800 quilômetros agora, tem mais uma etapa agora de 800 quilômetros. Mas ela esteve recentemente na cidade de Passa e Fica para fazer a inauguração de um trecho importante entre Lagoa Danta, Pacifica, Serra de São Bento, que teve que ser refeito. Então imagine o desperdício de recursos públicos. Ela termina de fazer, tem que colocar uma outra camada de asfalto em cima. E isso fruto de um empréstimo, quando nós temos condição de alavancar os recursos aqui dentro do território do Rio Grande do Norte. Por exemplo, se nós quebrarmos a barreira ideológica da questão do IDEMA. Existe mais de R$1 bilhão, né, em concessões e outorgas que deveriam ter sido conferidas à iniciativa privada, liberadas, e que estão lá sobrestadas. Então você tem uma série de situações no estado do Rio Grande do Norte que vai exigir coragem, vai exigir determinação, vai exigir legitimidade, experiência, capacidade de resolução de problemas, mas, sobretudo, a condição de sentar-se na mesa com os atores envolvidos e dizer, olha, vamos cada um dar a nossa cota de responsabilidade para tirar o Estado da situação que ele se encontra. Então, eu só quero concluir aqui dizendo o seguinte, que uma candidatura ao governo do Estado, para mim, e essa é a indagação que você me fez no início, e eu contextualizei demais, mas só para exemplificar, talvez seja mais conveniente, mais confortável eu continuar como senador da República. Eu sou secretário-geral do maior partido do país, que tem grandes possibilidades de eleger o próximo presidente da República, né? Nós estamos hoje numa situação como líder de oposição no Senado da República, são 30 senadores de mais de 20 estados da federação. Isso me dá uma interlocução diferenciada para discutir os grandes problemas do país. Mas eu sou do Rio Grande do Norte. Nada disso seria possível se eu não tivesse tido... Então, sua pré-candidatura é para valer? Sim, a não ser que a população não tenha interesse nela. Eu vou trabalhar para construir isso. Pronto. Dentro, senador, que o senhor falou, sua pré-candidatura é para valer. O seu grupo político, nas eleições agora municipais, esteve unido, né? Em Parnamirim foi dividido, em Natal esteve unido, em Mossoró também foi dividido. O seu grupo, no caso, foi vencedor aqui em Natal com Paulinho Freire, já que vocês apoiaram, muito embora Paulinho seja União Brasil, mas em Parnamirim, né, o seu grupo foi perdedor, em Mossoró também. E Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, também já demonstrou o seu desejo de ser pré-candidato ao governo. Como unir a direita nessa hora? Bom, Pedro, acho que primeiro a gente tem que definir o que é direita, né? Existe a direita, existe o centro. Centro-direita. Né? E existe a esquerda aqui no estado do Rio Grande do Norte com as variações de praxe. Né? Então a direita somos nós. O PL representa a direita aqui no estado do Rio Grande do Norte. Só o PL? O PL representa a direita no Rio Grande do Norte. Só o PL. Só o PL. União Brasil, então, é centro-direita? Pode ser centro-direita, o republicano. Então, um partido hoje que faz parte, por exemplo, da base do presidente Lula. Então, vamos colocar os pingos nos is, né? Porque os partidos de centro hoje no Brasil, e você poderia falar de centro-direita ou centro-esquerda, como é o PSDB, né? Ou talvez uma parte do Podemos, são partidos que naturalmente dão governabilidade, pelo menos foi assim nos últimos anos, aos eleitos. O Bolsonaro governou com a União Brasil, na época o PSL. O Centrão, né? Sim, é o que você está falando, né? Governou na época com o PSL, que depois transformou-se no União Brasil. MDB. Com MDB, com republicanos, com o PP. E são esses mesmos partidos que estão dando sustentação ao presidente Lula. Então, alguém me perguntou uma vez, Pedro, disse, então a direita tem que se aproximar do centro. Eu digo, não, o centro é que tem que se aproximar da direita, é o contrário. Porque qual é a nossa visão de país? Nós defendemos um Estado empreendedor, nós somos contra a elevação de carga tributária, nós defendemos a autonomia do cidadão, o empreendedorismo, nós defendemos o direito da propriedade privada, e de uma maneira assim intransigente. Nós temos uma visão sobre costumes que é muito clara, que é a questão de não aceitarmos a liberação das drogas, nós somos a favor da vida desde a concepção. Então, nós temos um ideário. Tá? Ele não vai ser modificado em função da circunstância eleitoral. Tanto é que quem faz a oposição hoje ao governo do presidente Lula é o PL e o Novo. Né? Os outros partidos, existem integrantes que fazem oposição, integrantes. Mas o partido, ele ocupa hoje postos dentro do governo. Cargos dentro do governo. Tá? Então, todos são bem-vindos, todos aqueles aqui no Estado. Aí vamos aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. Todos aqueles aqui no Estado, né, que acreditam que é necessário uma mudança em relação à forma como o PT vem se comportando na administração do Rio Grande do Norte, são bem-vindos. Inclusive, a nossa candidatura não será imposta.
né? Nós vamos construir. O que nós falamos aqui do Rota 22 é uma construção. Eu aponto aqui e faço um diagnóstico sobre uma série de problemas que o Rio Grande do Norte tem. Né? Nós somos o 24º estado da federação em nível de competitividade, somos o 27º nessa questão ligada ao IDEB, por exemplo. Se é uma professora, está no 7º ano de governo. É o índice da educação básica. É o último lugar do Brasil. Isso. Tá? Então nós temos problemas muito graves no estado do Rio Grande do Norte. Eu posso fazer aqui um rol de problemas que o Rio Grande do Norte tem. Mas quais são as soluções? O que é que nós propomos? Eu acho que isso é tão importante, ou mais importante até, do que fazer a crítica pela crítica. Senador. E a candidatura, necessariamente, ela tem que partir desse pressuposto. Porque se você tem um nome que vai galvanizar as massas, né, ou vai ter uma conexão com a sociedade e vai se eleger, isso por si só não é o suficiente. É necessário que nós tenhamos a possibilidade de, efetivamente, no exercício do mandato, mudarmos a realidade do Estado. O Alisson é um jovem, com pouco mais de 30 anos, vitorioso, né, muito bem avaliado. Uma carreira meteórica, deputado estadual, prefeito pela segunda vez da segunda cidade 78%. Da segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, tem todo o direito de ascender na sua carreira e buscar cargos mais relevantes. Então ele está na sua posição e nós vamos juntos tentarmos, na hora adequada, no momento certo, buscarmos a composição, respeitando o fato de que ele tem todo o direito, né, de buscar essa condição de candidatura ao governo do Estado também. Com quem o senhor conta para iniciar essa conversa em torno de uma opção ao PT nas eleições de 2026? Com quem o senhor está contando? Quais as peças? Porque a gente tem aí Stevenson candidato ao Senado, nós temos Álvaro Dias provavelmente candidato ao Senado, nós temos Alisson como pré-candidato ao governo, o senhor também. Apareceu Ezequiel agora como possível candidato. Ezequiel também, que pode, inclusive, ser candidato de um lado ou de outro. Exatamente. Né? Segundo até declarações recentes. Mas assim, com quem o senhor conta para iniciar essa conversa? Olha, primeiro é evidente com o meu partido. Né? Nós somos somos um partido que tem muita nitidez e tem tamanho, né? Tem estatura, tem legitimidade, envergadura, né? Envergadura política para pleitear, até porque nós temos hoje, por exemplo, 20% do tempo de televisão. Então, sozinho, o PL pode se colocar como... Não, mas esse é o início, eu digo inicialmente, né? Nós temos hoje uma relação, eu diria até, de confiança, de afinidade com o senador Stevenson Valentim. Né? Nós não seremos, e isso está muito claro para nós desde o início, antagonista na próxima campanha. Se ele, porventura, vocês estarão juntos, entendesse que seria candidato ao governo do Estado, eu, evidentemente, não seria. Ele só poderia ser candidato ao governo. Ele pode ser candidato ao governo e ao Senado. E nós temos conversado sobre a necessidade da renovação do seu mandato, por várias circunstâncias, não só pelo fato de ele estar fazendo um excelente trabalho como senador, mas porque nós precisamos, a nível de Brasil, termos senadores sem rabo preso, né, e com a condição de restabelecer o que eu chamo de processo de normalidade democrática e reequilíbrio entre os poderes. Então, a campanha para o Senado da República é muito importante para nós. Paulinho Freire, né, que é o prefeito de Natal, né, que tem conosco um compromisso político, né, para as Paulinho é do União Brasil, não é do seu partido. Não, não é, nem Stevenson não é também. É porque a gente precisa dizer aqui bem claramente. A Stevenson é do Podemos, na verdade é do PSDB. Não, é porque o senhor está falando do União, e o União o senhor bem disse que não é a direita. A direita é o PL. Eu estou falando de personagem, você certo. Falou também de personagem, eu não falei de partido político, né? Eu estou deixando claro aqui quem são os atores políticos que estão dentro do projeto. Né? Álvaro Dias também. Álvaro Dias esteve comigo, inclusive, essa semana, conversamos a respeito dessa situação. Também acertamos entre nós que nós não seríamos antagonistas nesse processo, então vamos convergir. Né? Esse é o bloco, em termos de possibilidade de protagonismos majoritários, que está afinado com o projeto. O senhor vislumbra... Claro que existem vários deputados, senadores... O senhor vislumbra, diante de tantos nomes de pré-candidaturas ao Senado, ao governo, mais de um candidato desse segmento de centro-direita contra o PT na eleição de 2026? Eu acho que uma polarização é natural, Diógenes. Eu acho que quem buscar uma alternativa aí é lícito, é normal, mas dificilmente vai conseguir ter a capacidade e a condição de dar uma polarizada no processo, né? Até porque as eleições, as últimas eleições de 2018 para cá estão muito polarizadas a nível nacional. Né? Veja, por exemplo, o que aconteceu em 2022, só para exemplificar, o PL fez 4 deputados estaduais, não fez o 5º, porque o
o nosso suplente teve 1.500 votos. Se ele tivesse tido 14 mil votos, ele seria o 5º deputado estadual do PL. Né? Nós fizemos 4 deputados federais, foi a metade da bancada, porque foi o partido que fez também o maior número de votos de legenda no Estado para deputado estadual e para deputado federal. E esse fenômeno é pouco explorado. Eu convido vocês, inclusive, a se debruçarem sobre os números de 2022, para mostrar como a candidatura majoritária ela impactou na questão aqui das eleições proporcionais. Eu queria, só para esgotar essa questão de 2026, porque essa conversa até foi antecipada nesse início de 2025, mas eu queria... A governadora Fátima Bezerra lançou um nome na praça, que foi o secretário dela de Fazenda, auxiliar dela, como pré-candidato, Carlos Eduardo Xavier. Na sua avaliação, como observador da cena política, essa pré-candidatura é para valer? Ou, no caso do PT, pode fazer um movimento aí para tentar atrair alguém do centro para esse projeto, para contrapor o candidato da direita? Qual é a observação que o senhor faz? Mas a pergunta é bem objetiva. A pré-candidatura, o nome apresentado por ela é para valer? Está vendo, como eu disse a você, que o jornalismo político é 5% ou 10 fatos, o resto é especulação. A analista política é você, eu não sei. Mas o senhor está observando o cenário. Mas vamos ter bom humor também, deixa de ser sério demais nas suas indagações. Veja, eu não sei, quem sabe é o PT, eu não converso com o PT. Imagino que eles não vão colocar o rapaz, o cidadão, o secretário, né, num processo de exposição gratuito. Imagino, mas aí eu estou especulando, eu não sei. Senador, vamos agora a nível nacional, porque o seu partido teve recentemente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A eleição foi decidida junto com o presidente Lula, que saiu vencedor por mais de 1 milhão de votos, né? E aí o presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, está impedido de ser candidato novamente à presidência. Inelegível, né? Inelegível. Decisão do TSE. O PL tem um nome já para substituir Jair, ou vocês continuam apostando que ele será o candidato? Nós estamos no Brasil, né, Pedro? Nós temos hoje um presidente da República que foi acusado, processado, julgado, culpado, né, por processo de malversação de recursos públicos, né, em 3 instâncias diferentes, ao contrário de Bolsonaro, que já estão jogando ele na Câmara de Gás. Estava preso durante a Câmara de Gás, se você quiser, eu lhe digo por Sim, a turma do STF, né? Tá certo. As arbitrariedades nesse processo, o ministro Alexandre de Moraes é absolutamente parcial. Né? Não há justiça, há justiciamento nesse processo. É uma página, infelizmente, negra da história do Supremo Tribunal Federal que está acontecendo agora. Independente de se há culpa ou não, a forma como estão se comportando é absolutamente deplorável. Mas aí, voltando à minha pergunta, vamos ele lá, é o candidato? porque ele fez aqui uma interjeição e a gente tem que deixar claro aqui o processo. Bom, então o presidente ele está sendo declarado inelegível hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral por 2 aspectos, porque se reuniu com embaixadores no exercício do seu mandato, e foi alegado que ele fez críticas ao sistema eleitoral, em cima de um processo que deveria estar em segredo de justiça, mas o fato é que só foi declarado segredo de justiça 2 dias depois da reunião, mais uma das pernadas que estão dando aí judicialmente, e porque ele participou de um comício no dia 7 de setembro, ao lado do empresário Luciano Hang. Bom, ele não se reuniu com traficantes no Morro do Alemão. Esses crimes que estão sendo imputados para ele, na verdade, são meras desculpas para retirá-lo do processo eleitoral. Então, nós acreditamos que vamos votar a anistia, né? Até porque o Brasil tem uma tradição de mais de 80 anistias ao longo da sua história, desde 1822. Então, essa perplexidade, essa hipocrisia que boa parte da imprensa demonstra hoje é absolutamente seletiva, é o medo do sistema contra alguém que não roubou nem deixou roubar, né? Que agrediu de morte o corporativismo e a apropriação do Estado brasileiro pelas elites de sempre, né? Então, esse receio é uma coisa assim que perspassa, né? Que mas não são essas elites de sempre que hoje estão dando a Jair Messias Bolsonaro essa possibilidade, não, senador? Quem, Carapalho? Quais são as elites de sempre? Porque se você pegar... agro, se você pegar todos aqueles que mandam no Brasil, os grandes conglomerados de imprensa, os grandes capitães
de indústria dos bancos, todos votaram em Lula. Nosso tempo está avançando aqui. Né? E todos se resignaram da forma como o presidente Bolsonaro se comportou. Né? Ele não deu dinheiro para a grande imprensa, ele impediu o patrimonialismo e a incorporação das empresas estatais, ele não permitiu que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES fosse apropriado pelos partidos políticos, ele profissionalizou a gestão, né, das empresas públicas que deram lucro na época em que ele era presidente e agora estão todas elas dando prejuízo. Enfim. Nosso tempo está avançando aqui e eu tenho só um pouquinho de tempo então ainda. ele Eu é o queria um nosso comentário. Ele é o candidato. Eu queria um comentário do senhor sobre a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de adiar, inclusive, a urgência para a votação da anistia no plenário da Câmara. O senhor acabou de dizer que acredita que vocês vão votar na anistia no Congresso, mas diante da decisão do Hugo Mota, qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu acho que o Hugo Mota está sendo extremamente pressionado pelo governo. Um governo que é presidido hoje por aquele que passou já 2 mandatos, está no 3º mandato, que está literalmente, que é o presidente Lula, né? Ele literalmente tem ódio no coração. É alguém que administra sempre olhando pelo retrovisor, que está muito preocupado com a sua queda de popularidade, que é uma coisa palpável, né? E essa queda de popularidade é uma constatação, principalmente na sua base eleitoral. As pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, que sempre votaram no PT, estão decepcionadas com as mentiras e com as decepções que esse governo tem pregado na sociedade brasileira. E se nós tivéssemos alguém da estatura de Juscelino Kubitschek, até de um Getúlio Vargas, né, de um Washington Luiz, de um Dom Pedro II, ele teria sido a pessoa que estaria à frente desse processo de pacificação nacional. Tá, mas você acredita que o que está faltando no Brasil é um grande líder. Nós temos alguém rancoroso, né, e absolutamente decrépito hoje presidindo o país. Você acredita que a anistia passa na Câmara, passa no Senado? Acredito que sim, porque se a anistia não passasse, Diógenes, por que esse afã, essa ânsia de impedir que ela seja votada? Um último comentário, senhor, tem um tempinho, tem 1 minuto aqui, sobre a questão da reeleição. Eu vi uma declaração recente do senhor que a reeleição poderia acabar, inclusive a partir da próxima eleição de 2026. Qual é a sua ideia? O que é que o senhor defende? Eu acredito nisso. Eu acho que a questão da reeleição hoje virou um mal no país. Desde o Fernando Henrique Cardoso, com esse processo de que, para obter um 2º mandato, né, o governante, via de regra, ele administra olhando para a possibilidade de se reeleger. Então ele faz concessões que não deveria fazer. Né? Eu acredito que há uma necessidade de se alongar o mandato para pelo menos 5 anos, né, porque é um período suficiente. O próximo mandato. E a reeleição para cargos executivos ser extinta no nosso país. Isso daria um respiro extraordinário. Isso já a partir de 2026. Sim, e quem exercesse o mandato como executivo, ele teria a possibilidade e a condição de colocar em prática a agenda que ele se propôs a fazer quando se colocou à discussão da sociedade. Há ambiente nisso lá no Senado, no Congresso? Hoje é um consenso que tem que se acabar a reeleição. A questão é o tempo, a forma, quando. Então, acho que o consenso existe hoje. Eu espero que a gente consiga caminhar para aprovar esse código eleitoral nos próximos 15 dias, retirando algumas excrescências que tem entre ele, que a gente tem conversado com o relator, e que a reeleição ela acabe, cesse de uma vez por todas a partir do 26. Olha, eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do senador Rogério Marinho, dirigente estadual do PL, secretário-geral nacional do Partido Liberal. Obrigado, senador, por sua presença e até uma próxima oportunidade. Só agradecer aqui o seu espaço generoso, agradecer a Pedro aqui, que fazia tempo que eu não via, com a barba branca, né? Com a Duda, você, e dizer àqueles que estão lá no Alto Oeste que amanhã, 10 da manhã, estaremos lá em Pau dos Ferros, fazendo o nosso primeiro seminário, né, do Rota 22. Todos estão convidados.